A gente vai começar nosso debate, o nosso diálogo com o Renato Beccheri. Vou apresentar brevemente para vocês o Renato. Ele é engenheiro mecânico, tem mais de 30 anos de experiência aí em aplicações, processamento e reciclagem de polímeros de engenharia. Então, enfim, trabalha muito com PET, PAD, PP e outros polímeros também. Tem bastante experiência em administração, vendas, qualidade, operações industriais, incluindo a parte de recuperação de materiais. Tem experiência na indústria, inclusive internacional. E o Beccheri também já atuou na Estre e atuou na implementação da Dirty Murphy, que é uma tecnologia de segregação de recicláveis da Estre Ambiental que fica em Paulínia. Enfim, então alguém com bastante experiência, né, com muito conhecimento, e que vai poder trazer um pouco para a gente qual que é o impacto da pandemia nesse momento no setor de reciclagem nas recicladoras. Beccheri, vou passar a palavra para você. Você tem 10 minutos. Pode tirar o seu microfone do mute. E quando faltar um minuto, eu te aviso também para você saber que falta um minuto da sua fala. Obrigado, Mariana. Boa tarde a todos. Boa tarde, Beatriz, Bianca, o Lucas e todo mundo que está nos ouvindo, o Diogo também. É um prazer estar aqui de novo com o pessoal da Estre. Para mim foi uma honra e um orgulho ter trabalhado nessa organização. Ela é uma organização que basicamente é muito séria e que tem muita vontade de fazer coisas novas, né? Então, a Centro de Triagem Mecanizado, que é a Murphy em Paulínia, é um exemplo disso, e eu tenho muito orgulho de ter participado, né? E eu queria primeiro falar um pouco do contexto, né? Como é que a gente chegou nesse ponto? A gente vinha, antes de fevereiro, com uma perspectiva muito positiva para a área da reciclagem, para a indústria da reciclagem. A demanda estava aumentando, o pessoal e as empresas grandes utilizadoras de matéria-prima estavam se conscientizando cada vez mais da necessidade de usar o material reciclado em substituição ao material virgem. É claro que ainda em pequena quantidade, mas era um momento de crescimento na porcentagem de utilização. E aí, em março, começaram a chegar casos da Covid-19 no Brasil, né? A gente estava assustado com a Itália, principalmente, né? Que estava em crescimento grande dos casos. E aqui no Brasil a gente ainda não entendia direito qual era a gravidade, o que precisava fazer, e a gente estava meio perdido. E aí começaram os casos, no meio de março tivemos fatalidade, infelizmente, e aí a gente percebeu que o negócio era sério e não sabia direito o que ia acontecer. Teve a corrida aos supermercados, aos remédios, às farmácias, ao álcool gel, tivemos risco de desabastecimento, muita gente foi posta em home office, aqueles que trabalhavam em escritórios, e a gente meio sem saber se ia poder trabalhar mesmo nas indústrias, ou nos centros de triagem, ou nas próprias cooperativas, a gente não sabia. E as coisas foram evoluindo até que no final de março estava um pouco mais claro. A gente sabia que a gente precisava ter os serviços básicos funcionando, inclusive os serviços que põem produtos nas prateleiras, né? Então, esses a gente já viu que o transporte continuou, as indústrias não foram proibidas, mas tiveram que seguir tiveram que ser mais rigorosos em assuntos sanitários, né? Então, além dos EPIs já que são normais nas indústrias da reciclagem, que são luva, óculos, até máscara, mas a gente começou a ter que usar isso não só na linha de produção, mas nos escritórios, chegando na fábrica, medir a temperatura dos funcionários, isolando e colocando em quarentena aqueles que apresentassem qualquer sintoma. Esse foi o primeiro impacto. E, por outro lado, a indústria da reciclagem é considerada já hoje uma indústria de fornecimento de matéria-prima. Então, ela está sujeita não só às regras que foram estabelecidas, apesar de estar liberada para funcionar com os devidos cuidados,
ela, se não tiver demanda, ela para, né? Então, o que a gente percebeu, né, nesse primeiro momento, até o final de março, já estava bem claro. A demanda de materiais que iam para eletrodomésticos, têxteis e automobilístico caiu praticamente a zero, né? Os pedidos começaram a ser cancelados. E, ao contrário disso, as matérias-primas que iam para embalagens, elas tiveram até uma pequena subida. Então, tudo que vai para produto de limpeza, produto de higiene e alguma coisa que está ligada com alimento, manteve, ou até subiu um pouco o volume. Então, se tinha uma parte da indústria da reciclagem quase parada, a outra estava tocando normalmente em termos de demanda. Isso se manteve, até hoje está mais ou menos assim, com um pequeno crescimento dessas outras indústrias, como o eletrodoméstico, incipiente ainda, não voltou, né? Mas a parte de embalagem continua. Esse é o lado da demanda. No lado da matéria-prima, que são os produtos recicláveis, já a gente também, no começo, a gente assustou, porque muitos deles pararam, né? Então, basicamente, a gente tem como fornecedor de recicláveis as centrais mecanizadas de triagem, como a Murphy, da Estre, parou, né? Várias cooperativas interromperam a atividade e os centros de triagem privados, né, que eu chamo assim, que são ou centros que são privados ou, por exemplo, depósitos de sucata, eles variavam. Alguns estavam funcionando, dependendo da região, outros não. Outros não tinham mais atividade. E aí a gente começou a ter risco de faltar o reciclável para atender mesmo os mercados que estavam em funcionamento normal. Já agora, no meio de abril, a gente percebeu que, para o volume que existe, existia oferta. Tivemos que mudar um pouco de região de fornecimento, né? Porque as regiões estão enfrentando esse desafio da Covid de forma diferente, com prazos e timings diferentes, né? Então, com isso, a gente vem suprindo a demanda desses materiais para a embalagem. Então, basicamente é isso. A gente está também percebendo que algumas dos fornecedores de recicláveis estão voltando, mas ainda de forma muito com volume baixo, não volume normal. E é isso que a gente está enfrentando, redobrando os cuidados, né? Porque existe a tendência, depois de tanto tempo nessa situação, afrouxar um pouco os cuidados. Então, isso é uma coisa que é constante, né? Ficar reforçando todas as medidas sanitárias que são obrigatórias, né? Isso é o maior cuidado que a gente tem. Então, é dessa forma que eu vejo como é que está a situação hoje, né? Os desafios para o futuro, e aí já tentando, rezando para que esse negócio acabe logo, é que quando acabar, o interesse que vinha tendo com os produtos reciclados, ele continue, né? Que a gente não interrompa aquele bom fluxo de demanda para novos projetos. Então, esse é o meu maior medo hoje para o futuro. O medo atual é que termine logo, né, para que a gente possa voltar ao normal, né? Mas, enquanto isso não acontece, a gente ainda se preocupa se no futuro vai ter a demanda e o interesse nos produtos reciclados, como estava tendo antes da pandemia. Era isso, basicamente, o recado que eu podia passar para vocês. Legal, Bekele, obrigada pela contribuição e pela abertura também, acho que de contar, né, tão diretamente como vocês estão lidando, como está o momento atual. A gente vai depois voltar, então já chegou uma pergunta aqui, já chegaram alguns comentários, a gente vai voltar, né, trazer outras questões para o Bekele. Quem quiser aproveita também coloca no chat. E vou passar agora a palavra para a Bianca Raimo, que é da PepsiCo. Bianca é engenheira, pós-graduada em gestão, auditorias, perícia ambiental,
Ela é responsável pelo desenvolvimento do projeto Aterro Zero em 5 fábricas da PepsiCo. Tem bastante experiência em assuntos como resíduos, efluente, emissões, comunicação com órgãos públicos, treinamentos, auditorias internas e externas, avaliação crítica de indicadores e também legislação ambiental. Bianca, convido você então, pode tirar o microfone do mute e a Bianca vai trazer para a gente um pouco como da visão de dentro da indústria, né, que novas necessidades surgiram nesse momento de pandemia, como eles estão lidando com isso e eventualmente que oportunidades novas também apareceram. Legal. Primeiro, boa tarde, pessoal. Obrigada aí, pessoal do Instituto Estre, por ter convidado a gente para participar. Porque aí, aproveitando o que o Bekele começou a falar do primeiro impacto, né, da pandemia, então, imagina todas as indústrias, assim, que tudo isso começou a acontecer aqui no Brasil, já veio aquele impacto de como que a gente vai continuar, como que as coisas vão funcionar, será que todo mundo vai ter que parar? E a PepsiCo, quanto indústria alimentícia, né, foi uma das primeiras que foi autorizada a continuar no processo. E aí começaram as revoluções dentro da indústria, né? Assim como ele comentou, a parte de medição de temperatura, então isso já foi, um processo já foi instaurado ali logo no começo. O que, falando de gestão de resíduos, né, para dentro da PepsiCo, a gente teve que ter ali uma organização da parte de gestão de resíduos bem certinha, porque a hora que vai chegar o caminhão, a hora que vai colocar o resíduo na área de resíduos, a hora que a gente vai fazer a saída das notas e tudo mais, porque começou a ter uma demora muito grande nas retiradas de resíduos nesse comecinho do período, justamente porque formava fila até o pessoal conseguir entender como é que funcionava as medições de temperatura, até a gente mesmo conseguir entender como é que tudo isso ia funcionar, quantas pessoas por vez, né? Então, a parte do distanciamento, só algumas pessoas por vez conseguiram entrar na fábrica. E às vezes o motorista que ia pegar o resíduo vinha com um ajudante, aí já tinha uma ressalva, então entrava só o motorista, a gente fazia o carregamento com o recurso interno, não podia entrar todo mundo. Então isso foi um baque no começo que a gente foi tendo que ajustar conforme foi vindo o tempo. Uma outra coisa que o PQL comentou que também foi super importante para a gestão de resíduos aqui dentro da indústria foram as máscaras descartáveis. Todo mundo começou a usar, né? Assim como ele falou, foi obrigatório, realmente, só podia entrar nas fábricas se você tivesse com máscara. Aí é a hora que a gente da sustentabilidade olhava para aquele monte de gente com máscara descartável e falava, nossa, e agora? É um resíduo que não é novo, mas numa proporção totalmente diferente. Então, isso gerou várias reuniões internas, vários alinhamentos, até não só dentro da PepsiCo, mas com outras indústrias alimentícias, né? Então a gente pegou e entrou em comunicação com outras indústrias alimentícias para ver como as pessoas estavam lidando com isso. E aí foi um trabalho bem legal de conseguir alinhar com todo mundo a questão das máscaras, porque como tem a questão da pessoa, ela está contaminada, mas ela não tem nenhum sintoma aparente, então qualquer um que está ali entrando com a máscara, ele pode estar contaminado. Então você tem que tratar todas as máscaras como se fosse um resíduo de serviço de saúde, né? Ali um resíduo de ambulatório, de posto de saúde. E aí foi um alinhamento bem forte interno, porque teve que alinhar com todos os ambulatórios das fábricas, a gente precisou ver como é que funcionava com os nossos receptores de resíduos, né? Então, como é que era essa quantidade, como é que ia ser essa nova gestão aqui dentro, porque nunca precisou muito, né, de retirada de resíduo de ambulatório. Então, aumentar a frequência, isso foi um alinhamento que foi tendo logo no começo. E aí, a primeira coisa que você pensa, que a Mariana falou, que a PepsiCo tem a meta do zero aterro, né? Então, a gente tem todas as fábricas, a gente espera que até o final desse ano, ou até o final do ano que vem, consigam reaproveitar 100% do
dos resíduos que gera na fábrica. E aí, quando a gente fala de máscara, a gente está falando de resíduo ambulatorial, e aumentando muito a quantidade de máscara, por mais que elas sejam pequenininhas, algumas fábricas que já tinham atingido aquele status, né, de zero aterro, agora, para a PepsiCo, quando você manda algum resíduo para incineração, que é a destinação das máscaras, né, que a gente estava considerando como resíduo de serviço de saúde, como a incineração você não tem um reaproveitamento energético, você não consegue reaproveitar muito bem as cinzas, né, que saem da incineração, não é todo lugar que incinera que reaproveita essas cinzas. Aí uma das preocupações que veio dentro da empresa foi o que a gente faz com aquele indicador, aquela meta, aqueles reportes de sustentabilidade que a gente já faz com as nossas unidades que hoje já atingiram o status de zero aterro. Será que vai ter alguma mudança? A gente vai ter que dar um passo para trás para avaliar a situação e depois levar o que precisar para a incineração, e aí a gente reavalia indicador, justifica índice de sustentabilidade, o que precisar. Então, toda essa inquietação, toda essa não saber muito o que fazer no começo, então, o que foi bem importante fez a gente dar um passo para trás, avaliar a situação como um todo e ver onde que a gente podia atuar na gestão de resíduos para não conseguir impactar as unidades com a parte da gestão interna, para não conseguir impactar, por ser uma indústria alimentícia, né? Eu não poderia acumular muito resíduo nas áreas de resíduos por questão de qualidade, né, questão de contaminação. Então, teve que ajustar direitinho as coletas de resíduos, teve que deixar tudo bem pontual para justamente não prejudicar outras áreas dentro da própria PepsiCo, né? Então, acho que isso foi um aprendizado bem legal. A gente começou a repensar algumas práticas que a gente já adotava, porque a parte de gestão de resíduos interna, ela sempre funciona. A gente aí gera um pouquinho de resíduo a mais, você liga para o reciclador ou você liga para a EFRE, aí o pessoal já tem aquele caminhão que está sobrando, já tem o cara que vai fazer uma rota perto da indústria que vai conseguir passar ali e aproveitar a rota para desafogar a área de resíduos. E nessa época da pandemia isso foi muito difícil, porque as rotas dos transportadores também estavam muito certinhas. A gente precisava ter tudo bem controlado, desde a parte de manufatura para a parte que saía para as áreas de resíduos, os times de sustentabilidade, para conseguir girar a engrenagem da indústria sem prejudicar nenhum outro setor. E isso foi um aprendizado de conseguir fazer todos os alinhamentos internos e conseguir sempre pensar nesses casos extremos, assim. E aí a gente trouxe várias melhorias no processo interno, a gente já está pensando como que a gente pode fazer para melhorar para o pessoal que fica dentro da fábrica mesmo, para não ter, quando tiver um outro problema desse, um outro tipo de resíduo novo, digamos assim, né, para a gente já chegar preparado, já estar sempre, tentar, pelo menos, dar um passo à frente aí. Então, acho que a experiência que toda essa pandemia trouxe para a gestão de resíduos dentro da indústria, pelo menos no que eu vi e no que eu conversei com várias outras pessoas de outras indústrias alimentícias, é tentar se preparar para, se possível, já deixar tudo organizadinho para, se acontecer alguma coisa parecida, a gente está sempre um passo à frente, enfim, para tentar não ser pego de surpresa nessas situações, assim. Legal. Bianca, obrigada. Também chegaram algumas perguntas específicas falando da questão da máscara, do uso da máscara. Eu anotei aqui, não vou trazer agora para a gente não entrar agora nesse momento, nesse assunto, mas já anotei aqui para a gente falar um pouco depois. Enfim, mas acho que a Bianca trouxe aí, enfim, uma questão bem latente, né, bem objetiva também.
de um aspecto aí da gestão de resíduos que aconteceu, né, muito nitidamente agora no momento da pandemia. Para dar sequência e trazer uma outra visão, né? Então a gente já ouviu agora uma visão do Bekele, que está dentro de uma recicladora, a gente ouviu a visão da Bianca, né, que está dentro da indústria. Agora a gente vai ouvir a Bia Luz, Beatriz Luz. A Bia é engenheira química. Eu até brinquei antes de todo mundo entrar que a gente está num webinar de engenheiros, porque todos os convidados que estão falando são engenheiros, cada um na sua especialidade. A Bia é engenheira química, especialista em estratégia de negócios e inovação, com 10 anos de experiência internacional. Ela fundou a organização Exchange for Change no Brasil, que tem a missão de impulsionar a transição aí para a economia circular no Brasil. E ela é membro do Comitê Brasileiro da nova norma ISO sobre o tema. Enfim, também é idealizadora do Hub de Economia Circular, que uma série de empresas participam, como Gerdau, Nespresso, Electrolux, entre outras. Bia, vou passar a palavra para você. A Bia, ela trouxe uma apresentação curta para a gente também. Então, ela vai compartilhar a tela. Boa, já funcionou. Ótimo, pode seguir. Bom, obrigada a todos, Mariana, Diogo, Lucas, pelo convite. É muito bom poder estar aqui conversando um pouquinho com vocês, conhecendo aí os atuais desafios da PepsiCo, da Global Pack. E eu resolvi trazer, então, baseado na sua provocação, Mariana, dividir a minha fala aí em 3 partes. Primeiro, a gente colocar como que a economia circular se conecta com toda essa discussão de gestão de resíduos, reciclagem e consumo, né? O que está sendo agora desse debate diante da pandemia e o que a gente está fazendo para essa transição no Brasil. E aí eu quero destacar uma frase que a Bianca colocou, que eu acho que tem tudo a ver com a nossa conversa, quando ela fala que a gente tem que dar um passo para trás e analisar a situação como um todo. Então, isso é muito economia circular, né? Então, só para dizer quem somos, né? A Exchange for Change Brasil é uma empresa independente com o papel justamente de falar com todos esses atores para co-criar e adaptar soluções para a realidade brasileira. E aí eu quero trazer um pouco, já que a gente teve o olhar da reciclagem, da gestão de resíduos, eu acho que essa imagem contextualiza muito o nosso debate. O fotógrafo americano Greg Siegel provocou várias pessoas a juntar todas as embalagens que eles juntavam durante uma semana. E eu gosto de mostrar essa imagem porque traz um pouco da responsabilidade também da gente como consumidor, né? E no Brasil, de 2013 para 2014, a população cresceu 0,9% e a gestão de resíduo 2,9%. E não é diferente da situação global, que a população até 2050 vai crescer 25%, e se a gente continuar com esse modelo atual de extração, produção, consumo e descarte, a gente vai atingir um aumento de resíduos de 70%. Então, qual que é o nosso desafio, né? Reduzir o consumo. E, basicamente, o que a gente fala da economia circular é que a gente vai mudar o consumo. A gente tem que manter e criar valor ao longo do processo. Então, ao invés de pensar só na fase de uso do produto, no topo da pirâmide, onde há o maior valor, a gente tem que pensar na redistribuição, no conserto, na remanufatura. Então, a gente vê que a reciclagem é o último ciclo de valor que a gente vê nessa pirâmide de valor. Então, a ideia é pensar na efetividade dos processos, no que você está colocando no mercado, porque ser eficiente não é mais suficiente. Se a gente pensar somente no uso eficiente de recursos, na otimização de processos, a gente só vai estar retardando o processo de desgaste dos recursos naturais. Então, é como a gente fala, né? A economia circular ela não chega para solucionar os problemas da economia linear. Ela vem solidificar um novo sistema, né? Modificar os processos e evitar os problemas. Então, a gente está à procura de um novo equilíbrio. E aí, só para materializar um case que eu acho que traduz muito o que a gente está falando de novos modelos de negócio, vamos pensar no copo de café, né? Qual o melhor material para a gente eliminar o resíduo do copo de café? E a solução do Cup Club foi justamente
pensar na não geração do resíduo. Então, eles criaram um copo reutilizável que tem um processo todo por trás, que é a mistura, né, de um design de uma embalagem reutilizável e um sistema como se fosse da bicicleta do Itaú, que você escaneia o copo quando você pega o teu café, depois você dá 3 passos e na próxima cafeteria você coloca o teu copo ali à disposição novamente e você fecha esse ciclo, então, de uso do material. E é isso que a economia circular está provocando. Então, essa constante geração de resíduo da economia linear, a gente tem que repensar esses modelos e pensar em parcerias, e pensar, como a Bianca falou, dar um passo para trás e analisar um outro começo. Então, é ampliar esse olhar, e além da visão de fluxo de materiais e design de produto. A gente tem que pensar nessa mudança de responsabilidade, no olhar de performance. E é isso, então, que está acontecendo. A economia circular já aparece como prioridade número 1 da Europa. A gente vê fundos de financiamento trazendo fundos para impulsionar esses modelos de negócio. E o que é mais importante diante da nossa discussão atual é que a economia circular ela traz esse olhar de mercado. Então, o mais importante, quando a gente fala de reciclagem, no contexto da economia circular, é a geração de mercado, o uso do material reciclado. Então, o objetivo da nova diretriz europeia para os plásticos é garantir que 10 milhões de toneladas de plástico reciclado sejam incorporados em produto. Então, vamos pensar além da questão de coleta de infraestrutura, na nossa responsabilidade como consumidor, de levar de volta as embalagens dos nossos produtos, para que a reciclagem seja realmente um processo de transformação e geração de novas matérias-primas para o mercado. Então, o que a pandemia está nos mostrando? Será que isso mudou? Será que isso continua? Está mais forte? Eu acho que tudo está muito mais visível. As nossas fraquezas como indivíduo, né? A liderança dos governos e como que eles estão agindo diante dessa pandemia, a infraestrutura dos sistemas de saúde e, principalmente, o nível de confiança entre as pessoas e a sociedade. Então, a gente está vendo que tem 3 pontos críticos para a gente destacar, né? Todos concordam que o mundo será diferente pós-corona. A gente tem que mudar, a gente tem que repensar esse modelo, né? Não é novidade. A gente já navega nesse senso de urgência há muito tempo. Então, a gente está dizendo que o Covid e a pandemia acelerou essas mudanças, né? E, principalmente, o que fica agora é que o trabalho deve ser em conjunto. Não adianta cada empresa olhar só para dentro. A gente tem que fortalecer a cadeia produtiva como um todo. Não adianta só o grande sobreviver. A gente precisa encontrar um novo equilíbrio, uma nova economia. E é isso que a gente está vendo diante dessa situação, uma série de governos se reunindo para montar novos programas de recuperação. A gente tem o Green Recovery, o Build Back Better. Então, a gente vê as lideranças governamentais colocando pacotes de restauração financeira acondicionados a esse crescimento de modelo de negócio circular e baixo carbono. E o mais interessante, as lideranças das empresas também. Teve um apelo de uma aliança de 37 CEOs de empresas, com 28 associações de empresas. E o que eu acho mais interessante é esse olhar de compromisso conjunto, de se comprometer a trocar conhecimento e criar sinergias para que o investimento seja bem aplicado. E é isso que acontece, então, na nossa atividade também no Brasil. Aqui é só para mostrar que a gente está há 5 anos provocando essa discussão, não é uma discussão nova, e a gente acredita que o Covid está acelerando esse senso de urgência, está nos demonstrando como nós estamos todos interconectados, como somos vulneráveis, e que esperamos que em 2020 a gente vai ter soluções escaláveis. Então, para finalizar, eu queria trazer, então, como exemplo, um evento que a gente fez da Tonra, final de 2018, que foi muito baseado no que a gente está fazendo aqui hoje. Essa reunião de vários elos da cadeia para discutir e a importância de ouvir todos separadamente para a gente, então, entender esse todo, né? Então, a gente chegou à conclusão que a economia circular não se faz sozinho, a gente precisa de um ecossistema único para reunir todos os elos da cadeia,
para superar as barreiras, quebrar os paradigmas e viabilizar os projetos. Então, a gente vê alguns cases dos nossos membros colocando a importância da economia circular no cerne da estratégia do negócio como um princípio global. O caso recente da Nespresso, que começou a utilizar alumínio reciclado nas suas cápsulas. Então, o papel das empresas de gerar esse mercado, de valorizar a matéria-prima secundária. E é assim que a gente vai, então, fechar esse ciclo produtivo, gerar uma nova economia mais equilibrada, porque a economia circular não se faz sozinha. A gente precisa de olhar para novas formas de produzir, de consumir e de se relacionar. E eu acho que o momento é propício, a gente está vendo as pessoas cada vez mais solidárias e entendendo que está tudo interligado, conectado e que a gente precisa se unir para criar essa nova economia. Então, é isso que eu queria deixar para vocês e fico aí aberta, então, para o nosso bate-papo. Obrigada, Bia. Bia sempre super, acho que com uma fala super esclarecedora, né, e super atualizada também sobre o tema de economia circular. E acho que essa só a última fala de que a gente não resolve, de fato, esse desafio imenso que é a gestão de resíduos sozinho, ela é super pertinente, né? Tem uma cadeia de atores aí que precisam estar conectados, né, para que a gente avance no imenso desafio que a gente tem aí enfim, no setor de resíduos. Para complementar a fala da Bia e acho que trazer uma última visão, né, desse desafio da gestão de resíduos no contexto da pandemia, eu vou convidar o Diogo Campos. O Diogo Campos é da Extra Ambiental. Ele é engenheiro ambiental sanitarista, engenheiro de segurança do trabalho, gerente de projetos, auditor líder ambiental IRCA, tem 20 anos de experiência comprovada na área de meio ambiente e, que nem eu disse anteriormente, ele atualmente faz parte da área comercial da Estre e atende aí diversos clientes da indústria e principalmente na Bom, acho que a Mari caiu, vocês estão me ouvindo? Bia confirma? Então, vou prosseguir aqui. Primeiramente, eu agradeço em participar desse bate-papo. Eu acho que é um bate-papo entre amigos. A Bia, super querida, o Bekele também. A Bianca, não temos tanta relação direta, porém, indiretamente, com certeza, pelo todo o gerenciamento da PepsiCo, né? Muito importante a fala da Bia. Eu acho que esse evento foi literalmente tentando unir os elos da cadeia, trazer uma visão de diferentes setores para ver como podemos prosseguir de forma perpétua e de forma circular, né? Tirando esse paradigma de linear. Então, sendo a dor de alguns benefício de outros, então conectarmos todos esses elos da cadeia e seguimos para algo perpétuo, né? Falando um pouco, acho que eu queria trazer tanto de impactos dentro da Estre como novas soluções e falar um pouquinho como a Estre se comportou nesse cenário de pandemia. Lógico, tivemos um impacto, acho que até gostaria de complementar, é a primeira vez na história que todos os países tiveram o mesmo problema ao mesmo tempo. Então, foi algo novo para todos, constantemente as informações eram divergentes e nós procuramos obter a melhor informação possível, até para garantir todo o serviço, né? Então, nós tivemos, sim, alguns impactos em operações de gerenciamento, principalmente de setores automobilísticos e setores de varejo, shoppings principalmente nesse ponto. Em falar de modos gerais, nós evidenciamos uma redução de até 27% do volume recebido nos aterros, considerando 7 estados, tá, que a ES está presente. Porém, eu deixo aí, faço uma propaganda pessoal, mas não é uma propaganda, é uma evidência onde eu falo de boca cheia
que a Esther teve uma posição impecável desde o início da crise, tá? Desde uma semana antes a ser decretada a quarentena, nós já providenciamos o afastamento dos colaboradores de risco. Na próxima semana de quarentena, os colaboradores já estavam aptos a realizar o home office, inclusive vamos prosseguir com isso, né? Foi criado um comitê interno para gerenciar os riscos de transmissão e assegurar a excelência dos serviços aos nossos clientes e colaboradores. Então, não foi só na parte de serviços, mas nós queríamos também assegurar aos nossos colaboradores que eles estavam prestando um serviço sem risco de transmissão ou gerenciando, minimizando esses riscos, porque os riscos são iminentes. E ciente que nós somos um serviço essencial, isso ressalto também que nós não tivemos nenhuma baixa em nosso serviço. Nós continuamos prestando um serviço regularmente. Acho que até a própria Bianca pode evidenciar aí que direto não houve atraso nos serviços, na prestação de serviço, e todos os projetos que nós tínhamos também com os nossos clientes e parceiros, nós efetivamos esses projetos, né? Um desses projetos, eu creio que é sim essa união no Hub de Economia Circular Brasil, no qual a Beatriz Loz é a grande fundadora, e nós somos extremamente entusiastas, assim como eu, como o nosso superintendente comercial, Lucas Herman, faz questão de estar presente, de poder, Bia, utilize a nossa estrutura, a estrutura de triagem mecanizada, das nossas estratégias, vamos tentar pensar modelos em conjuntos, inclusive por isso é importante essa fala de tentar unir essa demanda de projetos da própria PepsiCo, como o Bekele também trazendo novas soluções, e nós conectarmos e trazer essa circularidade para dentro do processo, cada vez mais, né? E hoje, eu creio que isso reflete no grande desafio da Estre, no momento, que é ampliar o portfólio de serviços ambientais, nós inovadores. Tá? Isso é o grande DNA da Estre, e isso que a gente está pretendendo. É lógico que a gente focou em medidas e protocolos organizacionais para minimizar os riscos de transmissão do Covid, tá? Isso desde o cliente para os colaboradores, para ver, dada a importância, nós buscamos uma certificação espanhola, internacional, Covid-free, que nos garante medida de gestão anti-Covid, né, que chama, na verdade, é baseada na USHAS 3922, porém é uma validação de protocolos, seguindo as organizações internacionais, que vai nos garantir, tanto em nossas operações, como em nossas unidades operacionais, essa minimização da transmissão do Covid. Tendo essa fala de ampliar os nossos serviços ambientais inovadores, surgiram diversas oportunidades, como executamos também o serviço em alguns órgãos públicos, em cidades, realizamos a descontaminação, desinfecção de ruas e ambientes, que começou com Curitiba, começou com Ribeirão Preto, o prefeito fez até uma campanha, ampliamos até, temos hoje colaboradores em feiras livres de Aracaju, fazendo a medição dos colaboradores, entregando máscara, fazendo a sanitização e também a própria descontaminação de ambientes qualificados, hospitais, com o qual nós nos qualificamos, observando esse novo cenário, e estamos ampliando também nossa efetivação. Muito provavelmente, no futuro próximo, a gente vai ampliar essa fala e fazer um webinar específico para isso, né? Então, eu acho que é este minha fala, agradecendo a todos, colocando à disposição para perguntas, e vamos para cima nesse novo normal. Diogo, obrigada. Eu acho que todo mundo reparou que eu caí bem no finalzinho da fala, né? Desafios desse mundo à distância, né? Mas que bom que o Diogo assumiu e já fez a fala. Queria dizer, a gente está com 99 participantes, a gente estava com 100 aqui, que no fundo é o limite da sala.
Então, tem mais pessoas tentando entrar e, enfim, então a sala fechou, que eu acho que é um bom sinal da pertinência desse tema, né, que a gente está conversando. A gente está previsto para acabar às 3h15, então a gente tem 25 minutos, tem até um tempo legal para trazer perguntas, tá? Então, de novo, peço para vocês, quem quiser fazer alguma pergunta específica, por favor, mande no chat. Se quiser mandar direto privado para mim, pode mandar. Mas se quiser mandar aberto, acho que é mais interessante até para compartilhar as perguntas também. E quem também quiser renomear o seu, mesmo com a câmera desligada, mas quiser colocar o seu nome e organização do lado, é legal também para as pessoas saberem quem tá aqui hoje na conversa. Eu vou começar a pergunta pelo Bekele, que foi o primeiro, né, o nosso primeiro convidado. Tiveram algumas perguntas no privado que vieram para mim, mas que obviamente é sobre, enfim, de forma geral, acho que o desafio do setor de reciclagem. Bekele, acho que, enfim, de forma geral, acho que você falou um pouco, né, que antes da pandemia o setor vinha crescendo bastante, então eu acho que tem tanto uma pressão da sociedade, a própria indústria está sendo pressionada para, né, usar mais materiais recicláveis, a própria PNRS, né, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz isso muito claro, né, a importância e a necessidade que a gente tem no Brasil de aumentar o percentual de reciclagem. Mas ainda assim, infelizmente, a gente sabe que esse percentual ele segue super baixo, né? Quando a gente olha para a quantidade de resíduos com potencial de reciclagem, mas que não são reciclados. E aí eu queria ouvir de você, que tem tanta experiência no setor, de fato, qual que é o maior gargalo que você vê, né? Por que a gente não, na prática, a gente ainda engatinha muito quando a gente olha para a reciclagem de forma geral, para volume. Então, qual que é o principal gargalo que você vê, ou os principais gargalos que você vê? Eu acho que é isso, de forma geral, essa é a pergunta. Bom, Mariana, essa é uma pergunta importante, né? E ela para responder ela inteira, eu tinha que contar a história inteira da evolução dos materiais recicláveis, né? Mas basicamente, resumindo, né? É um trabalho grande em todas as frentes. Primeiro das pessoas conhecerem a possibilidade dos materiais serem reciclados, depois legislação, então você citou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e depois as empresas corporativamente se convencerem de que era um caminho importante a ser seguido, e no final das contas, o que realmente faz toda a diferença é o consumidor do produto final exigir, né? Então, quando o consumidor final tem o esclarecimento suficiente para comprar uma embalagem que tem uma quantidade de produto reciclado em detrimento de outra que não, essa é realmente o que vai fazer a grande mudança. Mas não faz de uma hora para outra, precisa uma base toda construída. Então, precisa dos coletores, né, que estarem bem estabelecidos nas centrais de triagem, as cooperativas, os centros de triagem privados, depois a indústria da reciclagem, que também precisa estar funcionando, e no final das contas as empresas que produzem embalagens, produtos, têxteis, quererem utilizar para satisfazer o seu consumidor. Então, o primeiro momento, lá atrás, na reciclagem, a utilização era porque era mais barato, né? Então, esse foi o início. Nós não estávamos mais nesse ponto, nós já tínhamos um ponto em que a responsabilidade ambiental de todos na cadeia, inclusive governamental através da lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, fazia com que tivéssemos muitos desenvolvimentos de produtos com materiais recicláveis, né, reciclados. E muitos projetos foram interrompidos durante a pandemia, é claro, porque eles dependem de testes, de levar amostra, de acompanhamento, e isso não pode ser feito hoje, né? As empresas têm restrições de entrada de pessoas externas, então isso está parado.
E o que eu espero? Que no mundo pós-pandemia, essa conscientização continue sendo um ponto importante, porque ela continua sendo um problema, vamos chamar assim, só que apareceram outros, né? Agora eu tenho um problema econômico, eu preciso pagar conta, as empresas também vão estar com problemas, né? Não todos, mas no mundo real as empresas precisam ter dinheiro para fazer as coisas andarem. Então, quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Então, eu espero que os projetos e a conscientização para a economia circular continue como estava, num ascendente e cada vez melhorando. Talvez era um pouco lento, diferente da Europa, por exemplo, mas estava no bom sentido, né? Os projetos eram muito grandes e muito bons, né? Então é isso que eu espero. Vamos ver o que vai acontecer. Legal, legal, obrigada. Mariana, posso dar um pitaco? Pode. Posso até aproveitar, Bia, já trazer... Vou trazer já uma outra pergunta para você também. Chegou uma pergunta aqui do Ayrton Albino, acho que da Plá Soluções. Acho que você pode complementar a resposta do Bekele, né, a partir da sua visão. E aí tem uma outra pergunta que é: Beatriz, dentro do aspecto da economia circular, está sendo observado e trabalhado o aspecto de reaproveitamento energético dos resíduos? Então, acho que essa é uma pergunta bem direta. E, enfim, e aí eu acho que você pode comentar também de forma geral, você falou um pouco na sua apresentação, não sei se você vai responder isso ou não, mas sobre esse pós-pandemia, né? Então, o que você está, acho que você que é muito conectado, acho que com atores diversos aí do mundo da economia circular, não só no Brasil, mas internacional, como que você vê, né, nesse novo normal, que está todo mundo tentando descobrir o que vai ser esse novo normal, mas o que você sente que está emergindo, né? Tem algo novo que está emergindo, de fato, quando a gente olha para a economia circular, ou reciclagem, né, que está dentro da economia circular, como você tão bem explicou? Bom, tem vários elementos aí que eu queria comentar. Primeiramente, agregando a fala do Bekele, eu acho que o que a gente precisa trabalhar para realmente impulsionar a cadeia da reciclagem é trabalhar a percepção de valor. Então, é como ele falou, a reciclagem acontecia baseada no custo-benefício de uma matéria-prima de baixa qualidade e mais barata. Então, com todas essas movimentações de aumento de resina reciclada nas embalagens, do compromisso das empresas, a gente tem que aumentar a qualidade desse material. Então, tem que ter investimento para você colocar novos processos, fazer uma lavagem, então criar uma infraestrutura para realmente transformar essa matéria-prima, que esse resíduo seja uma matéria-prima de alto valor agregado, porque ele está deixando de ser lixo, ele está deixando de poluir, ele está deixando de contaminar. Então, a gente tem que trabalhar essa nova narrativa. E por isso que eu acredito que é um trabalho de todos. O consumidor tem que entender o seu papel na hora de comprar e priorizar um produto que tem esses aspectos de matéria-prima reciclada, e a indústria, ao colocar essa matéria-prima no seu produto, explicar para o consumidor a importância de estar usando essa matéria-prima. E por isso que a gente tem que criar um novo equilíbrio econômico, porque ela não pode ser vista simplesmente como uma matéria-prima mais barata, que serve para redução de custo. Ela tem que ser para agregar valor ao produto final. Então, eu acho que é esse olhar dessa narrativa, desse olhar de criação de mercado, a participação da indústria, do brand owner, do reciclador e do consumidor, todo mundo junto para criar essa nova narrativa de valorização dos produtos. Então, esse eu acho que é um dos aspectos importantes. E quando você fala a questão da pandemia, eu acho que um ponto que está surgindo muito forte é justamente essa necessidade de integrar toda a cadeia. A gente está vendo como que as empresas estão se movimentando, estão se unindo, empresas completamente diferentes se unindo
para colaborar, para construir um hospital em 40 dias, para produzir álcool gel enquanto eu produzia cosmético. A Natura está fazendo isso, a Alpargata desenvolvendo novos pares de sapato mais adequados para os médicos. Então, um aspecto que é muito relevante da economia circular é você olhar para as suas habilidades, o seu expertise, e como que ele pode ser aplicado de uma forma diferente em um outro contexto. E eu acho que isso que a pandemia está trazendo, que é muito interessante. As empresas repensando os seus processos produtivos, as suas habilidades, e o que eu posso fazer? Como que uma indústria automobilística pode construir respirador? E eles fizeram isso num espaço de tempo muito curto. Então, para mim, esse é um impacto mais significativo que eu espero que fique para a gente, profissionais, indústrias e consumidores e cidadãos, que é possível mudar rápido, é possível fazer junto, é possível disponibilizar até recursos para uma aplicabilidade de algo novo e de uma forma muito rápida. Então, eu espero que isso tudo fique e faça parte do novo normal. Essa reflexão que eu sempre falo, rever nossos valores, rever as atitudes e as relações comerciais. É isso que a economia circular provoca e eu espero que venha com mais força aí quando a gente estiver aí nesse processo de retomada. Não, e por último, a reciclagem energética. Eu acho que a reciclagem energética acontece em paralelo à reciclagem mecânica. Então, ela não pode vir a substituir e retirar do mercado materiais que tenham valor, mas ela pode, sim, agregar valor e gerar energia de materiais que seria muito custoso, quase inviável economicamente para a reciclagem, se você, então, destinar para a geração de energia. Então, é uma série de soluções que vão acontecer em paralelo para complementar e a gente conseguir chegar nesse cenário de lixo zero. Perfeito, Bia. É um conjunto de soluções, né? Não é uma única solução. Tinha chegado uma outra pergunta também para você, Bia, mas acho que você já respondeu, que era justamente do Thiago Gibson, que era justamente como criar valor, né, para a sociedade, marcas, produtos. E aqui ele foi um pouco mais específico e transformar a resina PCR relevante para as empresas. Mas eu acho que você justamente trouxe da importância dessa criação de valor, que eu acho que vai além do valor objetivo né, se o material é mais barato ou não, né? Tem uma criação de valor que ela vai além do preço objetivo também, né? E no final, se a gente fechar esse ciclo, a gente vai estar evitando outros custos, né? O custo da poluição, o custo do impacto na saúde. Então, a gente tem que trazer esses indicadores para dentro do processo produtivo. Então, não é custo, é investimento. É uma outra forma, realmente, de se pensar o equilíbrio da cadeia. Perfeito, perfeito. Faz todo sentido. Tem muitos custos que não são contabilizados, né, também, nessa conta, não são colocados nessa conta. Vou inverter a pergunta um pouco para a Bianca. Bianca, chegaram algumas perguntas bem gerais aí, acho que da indústria. Eu vou trazer duas perguntas. Tem uma bem objetiva sobre a questão das máscaras, mas que chegaram 3 perguntas exatamente sobre as máscaras, então não tem como fazer, que basicamente se vocês não avaliaram a possibilidade de usar máscaras reutilizáveis, e aí acho que talvez tenha uma questão de segurança, não sei se é de segurança, mas você possa responder. E aí a segunda pergunta, que eu acho que tem a ver mais com esse debate talvez um pouco mais amplo, né, que o Bekele falou um pouco, a Bia falou um pouco, mas dentro da PepsiCo, né, enfim, se vocês produzem, obviamente, vários produtos, colocam vários produtos no mercado, então teve uma pergunta se vocês têm uma área na PepsiCo para olhar o design dos produtos, né, então pensando em economia circular, que repensa as embalagens dos produtos e de que forma vocês estão, enfim, buscando contribuir aí para a economia circular, pensando nas embalagens dos produtos. Legal.
O da máscara dá para responder rapidinho. Na verdade, a gente usa há mais ou menos um mês, né, as máscaras reutilizáveis de pano, mas demorou muito para chegar a esse acordo, porque tem a qualidade dos produtos, né? Então não podia ser qualquer pano, tinha que ter um pano que fosse aprovado pelo setor de qualidade para não soltar fiapinho. Aí tem todo um controle que a máscara que a pessoa chega na fábrica, do portão para fora a pessoa usa uma máscara, do portão para dentro ela tem que usar uma máscara limpa. Aí no meio do turno a pessoa tem que trocar de máscara. Então demorou um pouco para a gente aprender esses novos controles e conseguir chegar num tipo de máscara que fosse o ideal, mas hoje já está utilizando as máscaras reutilizáveis. E sobre as embalagens, tem sim, na verdade, a PepsiCo tem uma meta a nível global, né? Até 2025, todas as embalagens da PepsiCo elas vão ser compostáveis ou pelo menos de material que seja mais fácil a reciclagem, porque hoje o BOPP ele tem algumas dificuldades na hora da reciclagem, né? Uma das dificuldades é porque ele vem bem sujo, assim, tem um pouquinho de gordura. E como vocês falaram antes, não é todo mundo que faz a coleta seletiva, o consumidor está aprendendo agora essa cultura de se preocupar com os resíduos e tudo mais, a gente está mudando, ainda bem. Mas quando você coloca no meio do lixo comum, ele vem muito sujo. Então, para quem vai reciclar aquilo, aí encarece muito, a pessoa tem que primeiro lavar o resíduo para depois entrar no processo de reciclagem. Então, isso acaba encarecendo o processo e não chama muita atenção nem de cooperativas, nem de recicladores, porque essa etapa de lavagem não é muito sustentável também, né? Ficar gastando água para lavar um resíduo, para depois eu ter que reaproveitar esse resíduo. Então, você pensando no ciclo como um todo, não é muito sustentável. Então, aí tem um setor na PepsiCo que fica dentro da fábrica de Sorocaba, que é um setor específico de pesquisa e desenvolvimento. E aí esse setor é tanto de novos produtos, né, quanto de novos tipos de embalagem. Então, e esse setor eles têm ligação com a PepsiCo no mundo inteiro, como é um tema global. E a gente está testando vários tipos de embalagem a nível global. Tanto que a gente tem uma embalagem sendo testada no Chile, que o pessoal desenvolveu, que é uma embalagem feita de fibras vegetais, ela consegue ser compostável. Mas aí eles estão testando para ver como é que isso vai ser aceito pelo consumidor, como que funciona as máquinas, como que depois a gente consegue trazer essa embalagem do consumidor. Mas está no processo de conseguir mudar. Legal. A gente sabe que não é de uma hora para outra, né? Mas é isso mesmo, tem que acelerar, né? A gente tem que caminhar com certeza. A gente está caminhando para os minutos finais, são 3:08 aqui, a gente combinou de encerrar esse diálogo 3:15. Então, eu vou passar a palavra para o Diogo, só para fazer os últimos comentários finais. E aí depois eu acho que a gente pode fazer uma rodada só muito rápida, de 1 minutinho aí final, entre Bianca, Bekele e Bia também. E é isso. Diogo, eu acho que, enfim, a gente falou, eu não ouvi sua fala desde o começo, mas é bom porque eu conheço bem, né, enfim, conheço muito bem a Esther, obviamente. Mas eu queria muito que você comentasse, acho que a partir da fala do Bekele, da Bia também, né, tanto dos desafios que a gente está tendo na pandemia, dos novos desafios que a indústria está tendo na pandemia nesse momento, tem, obviamente, novas demandas que chegaram, né, para a própria Esther como gerenciadora de resíduos. E eu acho que seria muito legal você contar como a Esther faz a gestão, né, dos resíduos de algumas indústrias, né, de alguns players aí do mercado. A gente sabe que não é uma solução única, né? Muitas vezes é uma combinação de soluções, né? Quando as pessoas pensam em resíduo, as pessoas acham que é uma coisa só, né? E é muito mais complexo que isso, né? A gente sabe que tem soluções mais avançadas, soluções que estão no meio do caminho. E eu queria que você contasse um pouco, eu acho que desse desafio atual, né? E como que a Esther tem respondido mesmo a esse desafio da gestão de resíduos com
enfim, com uma diversidade grande de resíduos na mesa, né, para gerenciar, e nesse momento da pandemia. E aí, muito brevemente, como que você vê também esse pós-pandemia, se você vê aí um impulsionamento também da própria economia circular, enfim, como a Bia colocou. Bom, obrigado, Mari. Na verdade, eu queria, acho que, fazer um overview geral na fala de todos. Muito feliz em saber desse projeto da PepsiCo de 2025, vendo a complexidade dos resíduos, né? Hoje a ESRE também se posiciona de forma vigente no sistema de logística reversa de embalagem pós-consumo, hoje trazido pela Fiesp, que vai ser ampliado até pelo Ministério do Meio Ambiente, está em viés D. Então, a gente participa semanalmente de reuniões e discussões para tentar literalmente unir os elos da cadeia e mudar esse índice de reciclabilidade. Né? Tendo a visão do BOPP, hoje a gente já faz essa reciclagem de BOPP, inclusive para a própria PepsiCo, e também de todos os resíduos que entram no nosso RSU da triagem mecanizada. Para contextualizar para todos, acho que não tiveram acesso, hoje nós temos uma unidade de triagem mecanizada em que recebe o resíduo sólido urbano de diversos players, concessionárias, e de forma mecanizada ele segrega e consegue reciclar esses resíduos que antes ia para aterro, tá? Então, fantásticos, pensando em soluções sustentáveis de sociedades modernas. Cada vez mais nós queremos essa ampliação dessa triagem, inclusive linkando com os diversos elos da cadeia e transformando um sistema, saindo de um sistema linear para um sistema circular, e nisso que a gente é muito entusiasta. Então, trazendo a alusão da complexidade hoje na PepsiCo, acho que o próprio salgadinho, né, Bianca, vira ração animal, não é reaproveitado, ele é segregado do BOPP, então não tem uma destinação para aterro direto nisso. Foi um desafio. Falaram aí sobre a reciclagem do BOPP ou da contaminação do resíduo pós-consumo. Isso é algo que nós nos questionamos semanalmente também, como Eu acho que o Diogo travou, né? Não estamos mais ouvindo ele. Bom, vou passar a palavra, então, para a gente fazer uma última rodada final, gente. Na verdade, vou dar 1 minuto para vocês, mas só para a gente fechar a conversa. Então, Bekele, se quiser fazer uma fala final. Oi, só peço desculpas aí, acho que a todos, acho que caí, mas... Voltou. Então, acho que pode finalizar, Diogo. Acho que finaliza você e aí a gente termina com uma rodada bem breve, final, depois com Bekele, Bia e Bianca. Tá, não, peço desculpas aí, coisa de home office, mas acho que é isso para falar, Mari, contextualizar de uma forma genérica. A nossa posição é ESRE hoje no mercado, nós queremos fazer a diferença, nos unir, tá? Não vamos conseguir isso sozinho, por isso que nós nos agregamos de parceiros super confiáveis, como é o fato que está aí a Bianca, a Bia, a Bekele, tá? Por isso que eu iniciei minha narrativa como uma conversa de amigos, que com certeza vamos nos reunir muitas e muitas vezes para tentar otimizar processos e mudar todo um cenário. Tá? Eu não quero me estender aí para termos tempo. Legal, obrigada. Bia, você já ligou o microfone. Quer fazer sua fala final? Não, muito legal, Mariana, parabéns aí por reunir todos nós. Eu acho que essa é justamente o desafio e a solução. É a gente se reunir para entender quais são os desafios de cada elo da cadeia e, de forma conjunta, tentar criar essas soluções. Eu costumo dizer que a gente sempre olhou muito para as questões tecnológicas, né? Então, o desafio é a tecnologia, um novo material milagroso que vai desaparecer, ou uma nova máquina que vai limpar todo o resíduo e transformar em matéria-prima.
não é só o aspecto tecnológico, né? A gente pode ter uma solução se a cadeia não estiver integrada, se todas as partes não estiverem alinhadas, não adianta essa solução isoladamente. Então, por isso que eu acho bacana esse movimento que vocês fizeram, né, de trazer uma grande empresa para conversar com um reciclador. Uma das mensagens finais que eu deixo de uma pessoa que foi muito envolvida nessa nova economia do plástico, ele falou, se a gente quer resolver o desafio da reciclagem, a gente tem que falar menos de reciclagem e mais de design de embalagem, responsabilidade da cadeia e integração. Então, a mensagem que eu digo é isso, e vamos todos juntos tentar desenvolver essa solução para que a gente possa quebrar, Bianca, até as barreiras econômicas, né? Que todo mundo diz aqui também, eu tenho a solução, mas a logística reversa é muito cara. Então, como é que a gente faz? Então, a gente precisa de juntar 2, 3 empresas ou a cadeia para a gente, então, achar esse novo equilíbrio, transformando custo em investimento com geração de valor. Legal, obrigada. Bequeri, se quiser fazer uma fala final. Queria agradecer. Eu estava também vendo no chat, as perguntas são todas muito técnicas, né? Então dá para ver que o pessoal que estava ouvindo é tudo gente que trabalha, né? Estou vendo aqui o Luiz Cassinelli, o Paulo Francisco, o Ayrton Albino, a Maria Fernanda, Rogério, o Elber, muitos outros que eu não vou citar, mas as perguntas todas pertinentes, né? E também, quem não conhece o Instituto Estre, né? Quando acabar esse negócio, vale a pena ir lá conhecer. Não sei se tem um tour virtual, Mariana, mas como os museus famosos têm, mas lá dá para aprender muito lá no Instituto Estre. E a gente se sente em casa lá. Eu queria agradecer o convite, viu, Mariana? Eu que agradeço. Nós que agradecemos. Depois eu conto um pouquinho bem breve do Instituto, mas eu que agradeço. Tá, joia. Mas é isso, só passar essa... Legal, legal. Falando muito breve, o Instituto Estre, a gente tem 2 centros de educação ambiental, o principal deles é em Paulínia, onde fica a maior operação da Estre Ambiental. Infelizmente, nesse momento, ele não está aberto, né? A gente não está recebendo visitas pelo contexto da pandemia, mas a gente espera que passe logo, e todos e todas são sempre muito bem-vindos a conhecer o Instituto. A gente faz diversas atividades e formações sobre consumo, resíduos, educação ambiental, para públicos bem diferentes também. Então, enfim, quando acabar esse momento, vocês são todos bem-vindos, mas, de qualquer forma, eu convido vocês para acompanharem as redes sociais do Instituto Estre e da Estre Ambiental também. Então, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, a gente vem divulgando aí uma série de ações que a gente vem fazendo online nesse momento. O Instituto segue se reinventando, muito ativo, e promovendo muitas formações aí nesse momento à distância, em formatos bem diferentes e para públicos também bem diferentes. Vou passar a palavra agora final para a Bianca, para a gente fazer um encerramento. Legal. Eu queria agradecer bastante a oportunidade e também parabenizar vocês por essa iniciativa. É ótimo a gente poder conversar e entender como está funcionando nessa época da pandemia todos os elos da cadeia, né? E assim como a Bia falou, só a gente trabalhando junto, que é a economia circular e a logística reversa, o atendimento à política nacional de resíduos, só assim a gente vai conseguir atender e trazer aí a sustentabilidade para o futuro. Então, agradeço muito, foi muito legal. E assim como o Bequeri falou, ver as perguntas do chat, o pessoal também está bem engajado. Foi um aprendizado muito grande. Obrigada aí pela oportunidade. Legal, Bianca. Eu que agradeço, em nome da Estre, em nome do Instituto Estre. Agradeço a presença de todo mundo também. A gente teve vários comentários no chat, várias perguntas. Obviamente que não deu tempo da gente introduzir todas. Que nem o Bequeri falou, tiveram perguntas bem específicas e dá para ver que são pessoas que de fato entendem do setor de resíduos, então eu acho que teve um público bem legal. Eu acho que a quantidade de pessoas que a gente teve nesse webinar é o primeiro webinar que a gente está fazendo, né? Tanto a Estre quanto o Instituto nesse formato, mas o quórum foi muito alto, então acho que isso é um ótimo indicador para a gente
da importância da gente abrir esses espaços, né, de diálogo, de conversa mesmo. E eu acho que a gente pretende fazer outros também. E eu acho que a gente vai poder fazer de temas talvez mais específicos também, para fechar algumas conversas mais específicas, né, trazer grupos, enfim, que querem discutir assuntos diferentes. Então, enfim, então é isso, agradeço a todos mesmo. O objetivo desse espaço aqui é promover o diálogo, é promover a reflexão, é apoiar os gestores na tomada de decisão também, né? Então, quanto mais a gente conversar, mais a gente vai chegar em outras soluções, em novas soluções. E eu acho que nem todos os 4 convidados falaram, o setor de gestão de resíduos é um setor que precisa de muitos players ligados, né? Nenhum player sozinho não resolve. A gente precisa de todo mundo junto, conectado, interligado, para que a gente possa avançar no setor de gestão de resíduos, que é uma necessidade da sociedade, né? Uma necessidade assim fundamental para o momento atual mesmo da nossa sociedade. Então, agradeço muito. A gente vai enviar para vocês. Já foi enviado agora. Estou um pouco na dúvida, Guilherme e Cíntia talvez possam me ajudar. Tem uma pergunta, um link, se vocês puderem clicar. É uma avaliação de menos de 1 minuto, é muito breve, mas lá a última pergunta é: que tema você sugere para a próxima conversa? Então, agradeço muito se vocês puderem clicar e responder. Já está aqui no chat, né? Estou vendo. De qualquer forma, quem não clicar aqui, a gente pode, acho que, mandar por e-mail também, para as pessoas que se inscreveram. Mas, para quem está aqui, é só abrir o chat. A Cíntia acabou de enviar o link. É só clicar e responder. É uma pesquisa anônima também, super simples. É isso, vou dar encerramento, quase pontual, 3h20, 5 minutos de atraso. Obrigada a todos e todas. E fiquem ligados nas redes sociais do Instituto Estre e da Estre Ambiental, que em breve, com certeza, a gente vai divulgar outros encontros como esse. Muito obrigada. Obrigada, gente. Tchau, Mari.